Vamos dar continuidade, meus queridos, neste mês de janeiro, lendo capítulo 24 de Gênesis. Que, ao ler esta palavra, nós possamos ser revelados, iluminados e encorajados pelo Espírito Santo a colocá-la em prática em nossa vida. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Olha a orientação de Abraão para Isaque. Não tinha doutrina, a lei não tinha sido dada ainda. E Abraão pede ao seu servo para procurar uma mulher ao qual ele tenha conhecimento do seu caráter, ao qual ele tenha conhecimento de que seria uma mulher que seria fiel a ele durante toda a vida. Queridos, ensinamento de que devemos procurar uma mulher dentro da família. E que família estamos falando? A família da fé. Abraão não queria que seu filho procurasse uma mulher dentre as mulheres daqueles povos que Deus estava para tirar daquela terra por causa de seus muitos pecados. Continuemos a leitura. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abrão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de proceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a Abrão, o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e levou consigo de todos os bens dele. Levantou-se e partiu, rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naó. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudes hoje e use de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou de pé da fonte da água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça, a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, filho de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do seu cântaro.
Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou e deu-a a todos os camelos. Veja que a oração do servo foi atendida, e essa mulher não só serviu ao camelo dele, como todos os outros. Uma serva, uma mulher pronta a fazer mais. Essa era a mulher virtuosa a quem o servo de Abraão iria levar para Isaque. O homem a observa em silêncio atentamente para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos. E lhe perguntou: De quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa do teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, filha de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: Temos palha, muito pasto, lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da sua casa, aos da casa de sua mãe, todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois, quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos da sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Assim me falou o homem. Foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, e lhe disse: Entra, bendito do Senhor. Por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem, pasto, deu-se-lhe água para lavar os pés e também os homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: Não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe: Dize. Que história fascinante, com certeza, né? Então disse: Sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito e ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. E este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Porém irás à casa de meu pai e à minha família e tomarás esposa para meu filho. Respondeu meu senhor: Talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: O Senhor, em cuja presença ainda eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que, da minha família, da casa de meu pai, tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu jumento, quando fores à minha família,
se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte dessa e disse comigo: o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora aqui junto à fonte de água, a moça que sair para tirar água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro. E ela me responder: bebe, e também tirarei água para os teus camelos. Seja essa mulher que o Senhor designou para o filho do meu Senhor. Considerava ainda eu assim o meu íntimo quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te que me des de beber. Ela se apressou, baixou o cântaro no ombro, disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos meus camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? Ela respondeu: filha de Betuel, filha de Naor e Milca. Então lhe pôs o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E, prostrando-me, adorei ao Senhor, bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-mo saber, se não, declarai-mo, para que eu vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Então responderam Labão, o Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma e vai-te. Seja ela mulher do filho do seu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, tirou as joias de ouro e de prata, vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Depois comeram e beberam ele e os homens que estavam com ele. E passaram a noite. De madrugada se levantaram. Disse o servo: permite que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhas, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, ao servo de Abraão e os seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: eis nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Bela-roi, porque habitava na terra de Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o meu senhor respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca.
e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Queridos, que leitura, que passagem, que história simbólica em relação ao casamento. Que Deus nos inunde pelo seu Espírito Santo com esse mesmo dom, esse mesmo chamado, essa mesma vocação, esse mesmo discernimento, para que nós possamos, nas nossas gerações de jovens, buscar o casamento, colocar o casamento no seu devido lugar, nos preparar as gerações para viver a plenitude da santidade e do casamento, pois o casamento fala muito do relacionamento de Cristo com a Igreja. Que nós possamos ser dirigidos pelo Espírito Santo e que sejamos uma bênção nesse dia abençoado.